Boa noite a todos. Dando sequência então ao nosso encontro desta noite, nós vamos buscar uma reflexão sobre as consequências dos nossos atos, o sentimento de culpa, o processo de ação e reação e as nossas responsabilidades diante dos atos praticados, até mesmo dos pensamentos que alimentamos. Então, vamos entender. Deus castiga ou educa? É preciso sofrer para aprender? Nós sabemos que o sofrimento nos leva a grandes aprendizados, mas é preciso realmente sofrer para aprender? Na verdade, o sofrimento por si só nem sempre gera aprendizado. Por quê? Sofre-se muito por revolta, sofre-se muito por rebeldia. Todos esses sentimentos nocivos geram sofrimento. No entanto, não levam a progresso, a crescimento. A dor, quando ela se apresenta, é sempre um convite ao retorno ao equilíbrio. Antes de ser uma punição, ela é muito mais uma forma de despertarmos a consciência profunda para outras realidades. Então, a dor, ela tem a função, na verdade, de nos despertar para outras formas de compreender a vida, né? Trabalhando outras formas de trazermos o nosso eu, a nossa individualidade, que se manifesta através de um comportamento muitas vezes diferente daquilo que vínhamos fazendo até então, porque a dor tem a função de renovar, de trazer ali uma mudança positiva, quando é uma dor que é aproveitada para o aprendizado, para o progresso. Trazendo ali uma consciência mais profunda, que nos abre portas de outras realidades, de coisas que muitas vezes não percebíamos, desconsiderávamos, então brotam sentimentos muitas vezes bem melhores do que antes de passarmos por determinadas experiências. A doutrina, então, ela nos estimula a caminhar livre de culpas, né? Sempre que estudamos a doutrina, nós percebemos que nós somos ali inspirados, orientados a não carregarmos o sentimento destrutivo do remorso, que se transforma, da culpa, que se transforma num remorso destrutivo, que paralisa a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de mudança. Então, tudo isso, de fato, nos é orientado a não nos deixarmos levar. Mas, por acaso, essa orientação, esse esclarecimento que não podemos nos prender à culpa, seria no sentido da irresponsabilidade, né? Seria de fato um incentivo à responsabilidade? Claro que não, absolutamente. A doutrina espírita, por ser eminentemente libertadora, ela nos estimula, ela nos convida ao uso responsável da nossa liberdade. Então é muito diferente. Na verdade, é um processo de crescimento, de amadurecimento, em que vamos aprender a usar a liberdade. A liberdade é que nos foi dada por Deus, né, na medida em que Ele nos dá a condição de exercermos o nosso livre-arbítrio, esperando que façamos um bom uso do livre-arbítrio. A culpa em si, né, o remorso, absolutamente não nos levam ao progresso. O que nos leva ao progresso é justamente quando, arrependidos pelos comportamentos que tivemos, arrependido pelas ações que praticamos, buscamos então a reparação. Isso sim, é a atitude da reparação. É o arrependimento seguido do desejo de reparar e ainda mais, né? Termos ali a oportunidade da reparação. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz, através da psicografia do Chico Xavier, um tema
ele desenvolve, num dos capítulos, no 22, ele fala sobre a culpa. E ele coloca: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Então, fica muito claro aqui que quando nós fugimos ao dever, esse é o ponto, né? Um comportamento que foge às responsabilidades. Evidentemente que, para aquele que já tem um certo grau de maturidade, isso gera uma culpa. Que se não for trabalhada de que forma? Na busca de amenizar os erros cometidos, na busca de reparar os erros cometidos. Quando a vida não nos faculta junto daqueles a quem prejudicamos, nos exercitemos junto de outros que a vida nos traz para perto, para que quando no momento apropriado junto daqueles a quem realmente agimos, já estejamos com esse aprendizado desse exercício junto dos outros, junto de outros que Deus coloca em nosso caminho. Então, e que já ameniza a culpa. O amor cobre a nossa multidão de pecados, como nos ensina Pedro, né? Trazendo ali os ensinamentos de Jesus. E como ele fala, transforma-se ali como se fosse num abscesso, né? Num tumor que vai intoxicando o hausto espiritual de todos que desfrutam o convívio, porque tudo que nós criamos para nós mesmos não para em nós, né? Não fica restrito a nós. Aqueles que estão junto a nós acabam se beneficiando ou se prejudicando do que emanamos. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por este halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então, esse halo, essa aura, esse halo espiritual, esse halo psíquico que nos envolve, resultante das nossas criações, resultante da nossa índole, né, define o nosso padrão vibratório. E é em função desse padrão vibratório que se definem as nossas ligações mentais. Com espíritos bons ou com espíritos maus? Com espíritos superiores ou espíritos inferiores? Em momentos em que conseguimos melhorar o padrão vibratório, abrimos um canal com o mais alto. Baixando o padrão vibratório, vibramos numa faixa mais densa, nos ligando a espíritos de condição inferior. Daí essas oscilações que temos e sentimos claramente. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção,
atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Muito interessante essa colocação de Emmanuel. Essa culpa que carregamos, quando ela não é trabalhada, né? Quando ela não é diluída com a atividade no bem, através do bom sentimento, ela se transforma numa silenciosa argumentação interior que se converte em pesar e mágoa e irritação em relação às outras pessoas. Então nós acabamos nos tornando, porque assim recolhemos também essas vibrações, que são as indisposições daqueles que emitem os seus pensamentos em relação a nós, né? Então, por esta emanação daquilo que emanamos e aquilo que recepcionamos, acabamos nos tornando ali pessoas revoltadas, irritadas, né? Vejam a importância de entendermos os nossos sentimentos e trabalharmos para que aquilo se dilua, para não nos tornarmos pela culpa, que é resultante da fuga do dever cumprido, nos transformarmos em pessoas revoltadas, magoadas, né? Dando pasto à imaginação virulada, né? Então, agasalhamos esses vírus mórbidos, né? Que nascem das sensações das nossas próprias culpas. E nesse estado negativo, que martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível. Então, aqui esse ponto é importantíssimo. Cair em culpa, então, quando nos surpreendemos com sentimento de culpa por termos agido fora dos deveres a serem cumpridos, isso demanda, né, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. E como vimos, pode demorar muito nas vidas que se seguem. É por esta razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. E a culpa, de fato, ela leva a situações dolorosas. Entre tantos fatos narrados que nós temos na doutrina, há um caso de uma jovem, até recém-casada, né? Zulmira, casada com Amaro. Isso é relatado no livro
Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado pelo Chico. E essa segunda esposa de Amaro também era ciumenta, exclusivista, tanto quanto a primeira. A primeira também, ciumenta, exclusivista, trazia valores morais, mas quando desencarna, né, e vê ali o seu lar com outra mulher, acaba ficando enceguecida e se faz presente junto da Zulmira, numa tentativa ali de atormentá-la por não aceitar aquela situação. Enquanto a Zulmira não trazia um sentimento de culpa, a Odila não conseguia envolvê-la a ponto de trazer tantos danos. Mas, infelizmente, a Zulmira, também muito ciumenta, exclusivista, ficava muito enciumada quando Amaro chegava e se dedicava tanto ali ao menino. Eram 2 filhos, uma jovenzinha e um menino de 8 anos. E ele tinha muito carinho pelos filhos. Mas a menina, um pouco mais velha, mais amadurecida, se mantinha mais discreta, porque entendia ali a situação da madrasta. No entanto, o menininho ficava muito à vontade e o pai então entregava-se a mimos, a muitos carinhos, porque eram 2 amigos, eram 2 espíritos muito afins. Então ele se satisfazia muito ali, envolvido com o menininho, e ela, muito enciumada, passou a desejar a morte do pequeno. Então ela inclusive o incentivava, o deixava ali brincando, não se preocupava com as situações perigosas, até desejava que um carro o pegasse ou que uma onda no mar o levasse. Então ela passou a alimentar esse desejo pelo ciúme doentio que ela passou a ter. E foi nessa disposição que ali num certo dia estão na praia e o pai e a filha mais velha se afastam num barco, numa lancha, enfim, e ela então deixa o menino ali à vontade, desejando que o mar se encarregasse de fazer aquilo que ela tanto desejava. E estava na programação desse jovenzinho, deste menino, a desencarnação cedo, porque ele era um suicida. Ele já tinha sido suicida e ele veio para ficar pouco tempo na encarnação, apenas alguns anos para recompor-se, retornar ao plano espiritual e retornar novamente à vida na carne. Tanto que acontece isso, né? Ele desencarna ali no mar, né? A onda o leva, brincando com as conchinhas, ele desencarna. E ela passa em seguida, ela se arrepende em seguida, e tal foi o arrependimento, quando passa aquela loucura, quando a pessoa cai em si, aí vem o arrependimento. E foi tão grande o arrependimento que a mãe desencarnada consegue envolvê-la a ponto de deixá-la prostrada, né? Em situação que chegaria até a óbito, se não fosse todo um trabalho que é desenvolvido, que é feito, que atingiu tanto a Odila, espírito, quanto a ela, né, para que pudesse amenizar essa ligação doentia, obsessiva. Então isso mostra. Muito interessante esse capítulo, muito essa situação narrada por André Luiz, nos mostrando as consequências da culpa, né? Porque aquele que sente a culpa, ele não vai agir de modo a aliviar aquela culpa, aprendendo a amar, a direcionar os seus sentimentos de uma forma digna, ele se entrega a um processo muito doloroso que acaba trazendo problemas gravíssimos emocionais, adoecendo a mente, né, alcançando o cérebro. Obsessões assim ferrenhas alcançam o cérebro, né? E é preciso depois todos os cuidados para se reverter esse quadro. Então ficam aí esses ensinamentos para nós. Vamos refletir muito sobre o cumprimento dos nossos deveres,
Nós que temos tido tanta orientação, que não nos deixemos levar por esses sentimentos nocivos, que nos levam a atitudes, a pensamentos. No caso dela, nem chegou a ser uma atitude propriamente dita, eram pensamentos alimentados, acalentados, né? E que acabaram por acontecer, né? E ela passou a se considerar culpada, quando na verdade ela teve culpa sim dos desejos que ela teve, sem dúvida nenhuma. Mas aquele desfecho todo aconteceria de uma forma ou de outra, porque estava na programação desse jovenzinho o retorno à pátria espiritual. Então, com muita gratidão no coração, peçamos a Deus e a Jesus que nos assista, nos ampare, ajudando-nos a trabalhar nossos sentimentos, a burilar os nossos sentimentos. Permita, meu Pai, que cada vez mais possamos perceber o objetivo da vida, o sentido das nossas vidas, porque aqui estamos, para onde vamos, sempre compreendendo a importância da encarnação. Com muita gratidão, peçamos a Deus por todos nós. Tenhamos uma noite de paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Boa Nova, que é um livro aqui da psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que fala sobre a fidelidade a Deus. Ele nos diz que depois das primeiras prédicas, as primeiras preleções, as primeiras palestras ali de Jesus, com relação à edificação do reino de Deus, os trabalhos, os discípulos começaram ali algumas perguntas, até uma certa incompreensão. Eles perguntavam se a Boa Nova reclamaria, se exigiria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu numa noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, Jesus provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o Mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. Vejam que bonita e poética essa frase, que Deus, nós ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. A sua dedicação nos cerca os nossos espíritos desde o primeiro dia. Então aqui fala desse imenso amor, desse imenso carinho, desse cuidado que Deus tem por cada um de nós. E que a fidelidade a Deus deve se traduzir nisso, nessa comunhão, nessa sintonia com esse Pai de amor, que é justiça, mas também é misericórdia, desse Pai ali de amor e de bondade. E Jesus continua dizendo: acaso poderíamos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Ou seja, é uma reflexão para nos perguntarmos: nós dizemos que Deus é nosso Pai, mas nós nos sentimos que somos os seus filhos? Nós dizemos que acreditamos em Deus, que Ele é justiça, que Ele é bondade, mas nós sentimos Ele dentro de nós como um grande amigo, como um grande Pai de fato? Porque, como Ele diz, se não seríamos repudiarmos, seríamos abrirmos mão desse vínculo de filhos que somos. É uma reflexão bem interessante. Como eu tenho me sentido com Deus, de que maneira Ele está presente
na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas tristezas, nas minhas alegrias, né? De que forma eu sinto de fato esse amor desse Pai amoroso que sempre quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o Mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que se lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual é o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então os discípulos perguntavam ao Mestre sobre as dificuldades de se vir ali ao reino de Deus, ao bem, à luta pela justiça. E Jesus então pergunta para eles, né? Mas será que os prazeres que buscamos no mundo também não exigem, não cobram um imposto, né? Ele fala do vaidoso, do avarento, aquele extremamente apegado aqui aos bens materiais, né? Qual é o preço que o mundo cobra para que nos mantenhamos nessa condição, né? Qual é o sofrimento, qual a inquietação pelo medo de perder, pelo medo de sermos anônimos, de não termos sucesso na vida, de não termos uma projeção, e vamos esquecendo ali das coisas mais simples, mas daquelas coisas que também nos trazem mais serenidade, mais paz, né? Então, Jesus nos traz essa reflexão. Nós vamos resumindo, já que o texto é bastante longo, pincelando aqui alguns pontos mais importantes. Jesus continua dizendo: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia pedir-nos Deus a lealdade ao coração? Trabalhemos agora pela instituição divina do seu reino da terra. Mas desde quando o Pai está trabalhando por nós? Desde sempre, né? Desde sempre Deus ali tem nos ajudado, né? Nem sempre trazendo tudo aquilo que nós gostaríamos, mas com certeza trazendo aquilo que precisamos, aquilo que é necessário ali para o nosso crescimento, para a nossa reflexão. E Tiago, um dos discípulos, se dirige a Jesus dizendo: Mestre, eu tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-nos a nós outros somente na vitória e na ventura, né? Na vitória e na felicidade, na alegria. Devo confessar que hesitei diante das suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo. E afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que só entendem a proteção do céu nos dias de tranquilidade e triunfo. Olha que interessante, né? Quantas vezes nós só acreditamos em Deus, acreditamos na sua bondade nos dias de tranquilidade e triunfo, nos dias em que estamos bem, nos dias em que as coisas dão certo. Porque quando aparentemente elas não dão, nós perguntamos: onde está Deus? Onde está a sua justiça? Onde está a sua misericórdia? Então essa confiança, se confiamos que Deus é justo, é bondoso, Ele é perfeito, essa justiça se faz presente quando as coisas dão certo e quando as coisas não dão. É aquele exemplo de quando tem ali um terremoto em que nós percebemos que um bebê sobrevive nas condições mais adversas, né? Surpreendendo ali aos bombeiros, aos médicos, e nós dizemos: poxa, a mão de Deus estava ali. Mas se esse mesmo bebê falecesse e desencarnasse, a mão de Deus também estaria ali, né? Ele não deixaria de ter ali o amparo necessário, mas o desencarne
seria ali, faria parte da trajetória dele e dos familiares que ficariam, né? Então, do ponto de vista espiritual, Deus está sempre correto, Deus é sempre justo, né? E essa proteção, ela está sempre nos dias alegres, como nos dias tristes, nos dias cinzentos, né? Porque se os dias alegres nos estimulam, os dias cinzentos nos levam ali à reflexão e ao aprendizado também. Mas Deus sempre está em todos esses dias. Jesus continua dizendo: nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Olha que rica essa passagem. Nós não devemos pensar num Deus que concede, que traz sempre aquilo que pedimos, que atende todos os nossos desejos, mas num Pai que educa. Assim como os pais aqui na Terra, eles não dão tudo que os filhos querem, né? E os filhos choram, esperneiam, se aborrecem, ficam ali revoltados até, mas esse Pai, ele não é um Pai que concede tudo, mas é um Pai que educa, porque sabe que determinadas coisas que são negadas são ali aprendizados, até para a valorização desse filho, porque se esse filho tem tudo, ele não sabe ali lidar, ele não valoriza, ele faz mau uso. Então vejam que Jesus diz: não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Não num Deus que recompensa, mas sim num Pai que aperfeiçoa. Vejam, não num Deus que recompensa, mas num Pai que aperfeiçoa. Porque podemos fazer muitas coisas ao longo da vida buscando uma recompensa. Olha, eu fiz isso, Deus há de me recompensar. Eu fiz isso, Deus há de me pagar. Mas não é um Pai que recompensa, mas é aquele que aperfeiçoa, que faz com que sejamos ali espíritos melhores, pessoas melhores, né? Então, procuremos não estabelecer essa relação de troca, né, de escambo ali com Deus, né, propondo coisas, esperando uma resposta imediata. É aquilo que sempre temos aprendido. Nós devemos semear, nós devemos plantar, nós devemos regar, nós devemos cuidar dessa plantação. Mas a colheita, ela pertence ali a Deus no seu devido tempo, nas suas devidas condições, né? Ele sabe exatamente o que cada um de nós, o que nós precisamos. Por isso é sempre importante não ficarmos comparando a nossa vida com o outro. Por que o outro tem isso? Por que o outro tem aquilo? Porque quando nós comparamos o tempo todo, nós não valorizamos aquilo que nós temos, desejosos de ter aquilo que o outro tem. E as nossas aparências enganam. Vemos o outro ali e pensamos como essa pessoa é feliz com aquilo que ela tem, com a família que ela tem, com o emprego que ela tem. Mas no fundo ninguém sabe o que se passa dentro de cada um. Às vezes olhamos para o outro desejando o que eles têm, e eles estão olhando para nós desejando aquilo que nós temos, a vida que nós temos. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem um mapa aqui na Terra de aprendizados, e essas necessidades são muito peculiares, são muito particulares, são pessoais. Então, portanto, cuidado quando nós ficamos comparando ou desejando a vida do outro, porque mais uma vez reforçamos, nós não valorizamos aquilo que já temos, aquilo que já está ao nosso alcance, né? Fazendo o melhor com aquilo que está ali nas nossas mãos, ao invés de desejarmos aquilo que ainda está por vir. E um discípulo pergunta: Mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Ou seja, não seria melhor nos afastarmos de tantas dificuldades, das maldades e ficarmos ali em meditação, em contemplação? Que diríamos do filho? Jesus responde. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Ou seja, se permanecêssemos em eterno repouso, ficaríamos ali submersos no nosso comodismo,
não cresceríamos, não nos desenvolveríamos. No outro momento, André diz a Jesus: Mestre, nesses últimos dias eu tenho me sentido doente, receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se a fidelidade e confiança. Mas se prova a dedicação verdadeiramente nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Mais uma vez ele reforça esse ponto. Quando está tudo bem, é fácil nós sermos gratos a Deus, sermos fiéis. Mas se prova de fato a fidelidade quando tudo parece contrariar, aquelas fases em que parece que tudo acontece de uma vez, que nós nos sentimos sozinhos. Vejam, o fato de nos sentirmos sozinhos não quer dizer que estejamos sozinhos. Deus está ali ao nosso lado, os Espíritos nos intuindo, mas para que nós recebamos essa ajuda é preciso que estejamos com o coração, com a nossa mente aberta, prontos ali para receber esse amparo e auxílio, dispostos a seguir as recomendações que o Evangelho nos convida. Então, quantas perguntas nós temos, cujas respostas nós encontramos no Evangelho, cujas respostas nós encontramos dentro de nós, na prece, na reflexão. No entanto, mergulhados ali na revolta, na ingratidão, nós não percebemos esse carinho, esse auxílio que nos cerca, que nos rodeia, dos espíritos amorosos, daqueles que do outro lado vibram por nós, dos próprios amigos e companheiros aqui na Terra. Agimos como aquela tartaruga que enfia a cabeça ali dentro do casco, isolada do mundo, se sentindo sozinha, quando o que falta muitas vezes é abrirmos os nossos olhos, não mergulharmos tanto na autopiedade, na queixa, e percebemos o amparo e assistência que nos cerca, que nos rodeia. Jesus continua dizendo: o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, Jesus continua dizendo: se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então vejam que o André ali, um discípulo, ele se questiona como ele doente poderia trabalhar, ajudar como os demais companheiros, e Jesus fala que ainda que ele estivesse privado da palavra, do ouvir, ainda que ele estivesse privado da visão, ainda assim ele poderia servir ali com a paciência, com a fé, com a coragem, porque são virtudes ali que, sem dúvida, elas auxiliariam a ele e também àqueles que o rodeiam. Então, tudo são escolhas na vida, Escolher reclamar, escolher desistir, escolher nos sentirmos sozinhos, ou escolhermos, apesar das lutas, apesar das angústias, caminharmos, confiarmos, cultivarmos os momentos de alegria, observá-los e valorizá-los e agradecer por eles. Tudo são escolhas, Então, onde quer que nós estejamos, na condição que estejamos, nós somos e podemos servir. Aquele ditado que fala que um pouco com Deus é muito, e que não é tanto a quantidade, mas a qualidade. Então, muitas vezes esperamos as condições ideais. Quando eu estiver mais saúde, quando eu estiver com mais tranquilidade, quando meus filhos estiverem criados. Então, fica sempre no futuro. Quando? E se olharmos ao nosso redor o que já temos, com as condições que já temos, ainda que não sejam as condições que sonhamos, as consideradas ideais,
há muito que pode ser feito. Uma pessoa me falou uma vez uma frase bem interessante que dizia: o bom é inimigo do ótimo. Que às vezes nós queremos fazer alguma coisa que seja uma coisa excelente, que seja ótima, que seja perfeita, e já temos o bom e não fazemos. Então é preferível o pouco bom do que o nada que seja ótimo, que só fica no nosso plano, nos nossos pensamentos, nas nossas aspirações, nos nossos desejos, e que nunca saem ali do papel, né? Então façamos, ainda que seja pouco, mas com boa vontade. Mais uma vez aquela frase que diz: o pouco com Deus é muito. E assim, fazendo pouco, nós vamos nos preparando gradativamente para fazermos coisas maiores, né? Mas temos que dar ali o primeiro passo com aquilo que já temos, onde Deus nos colocou, no trabalho que Deus nos colocou, na família que Deus nos colocou, né? Enfim, não deixemos para amanhã para começar. Procuremos dar o primeiro passo agora. Então nós vamos encerrando, sempre gratos a Deus, a Jesus. Que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça em todos os lares, que luz se faça dentro de cada um de nós. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre.